Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vou estar fazendo a montagem do fundo da cabine do Mercedes-Benz 1618, 1620 e 2324. Quem ainda não for inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se já, deixe o seu like, acione o sino das notificações para não perder os novos vídeos. Para se tornar membro e ter acesso aos benefícios do canal, como PDFs gratuitos, vídeos antecipados, aulas exclusivas, fazer parte do grupo oficial do WhatsApp, basta clicar no botão Seja Membro. Para contribuir com o canal pelo Valeu Demais, basta clicar no ícone abaixo da tela dos vídeos, escolher o valor, fazer a sua contribuição, que eu estarei agradecendo a todos. Bem pessoal, aqui tenho os dois desenhos, os dois PDFs. A parte do fundo da cabine e aqui as colunas que são coladas na parte interna. Eu fiz desta forma aqui para diminuir o peso e também diminuir a quantidade de material de PVC a ser utilizado, ok? Aqui no desenho do fundo da cabine já está aqui ilustrado, e essas duas peças aqui que estão desenhadas aqui dentro dos para-brisa traseiro são as duas partes que é colocada aqui na parte inferior, colada aqui nas duas laterais, para se fazer o fundo da cabine do 1618, certo? A altura da cabine do 1618, como é mais, então necessita colar essas duas partes, que elas são de PVC de 3 milímetros, colada uma placa sobre a outra, 6 milímetros, ficando com a mesma espessura depois de colado as colunas aqui na parte do fundo, ok? E neste mesmo desenho aqui, nesse mesmo desenho, é extraído aqui a cópia para se fazer os detalhes em baixo relevo, que eu vou estar utilizando uma placa de PVC de 1 milímetro para fazer aqui estes detalhes em baixo relevo, que eu vou estar detalhando esta parte em um outro vídeo, ok? Neste aqui eu vou fazer o acabamento da peça e fazer a colagem aqui das colunas, ok? Há também a parte interna, que é colocada uma placa de PVC de 1 milímetro, certo? E estarei fazendo no vídeo que eu vou estar fazendo o detalhamento aqui em baixo relevo, ok? Aqui, esta parte aqui são as colunas. A parte superior eu fiz única, por conta que vai ser colado e recortado aqui onde são os dois para-brisas traseiro. Então vai se retirar bastante material aqui. E também as sobras, as sobras que vai ser retirada aqui, dá para fazer as próprias peças que é colocadas no fundo do 1618, ok? E aqui são todas as colunas que é utilizada. E aqui é extraído deste PDF, ok?
Bem, pessoal, agora o acabamento lixado do fundo da cabine concluído. E uma coisa importante na hora de ser feito o fundo de cabine de qualquer miniatura, né? Qualquer modelo. Essa questão aqui do fechamento da parte do teto em relação aqui à parte alinhada da cabine, ok? Neste caso aqui do Mercedes-Benz, ele é fechado aqui 5 milímetros em relação à parte inferior, ok? Aqui vocês vê essas duas marcações que eu fiz, elas têm 5 milímetros aqui na parte inferior. É os mesmos 5 milímetros que tem de alinhamento em relação aqui à lateral na parte superior da cabine, 5 milímetros. E do outro lado também os mesmos 5 milímetros, ok? Esta questão é a mais importante e é o único segredo que há aqui nesta peça, ok? Sem este alinhamento 100%, a cabine vai ficar mais fechada de um lado ou de outro. E aí, infelizmente, depois de uma cabine desalinhada montada, não tem como a gente reverter a situação, certo? Então, portanto, é o que eu sempre explico, né? E procuro fazer o melhor possível, procuro fazer com 100% de certeza de alinhamento, é esta questão aqui. Toda a cabine, ela é levada em consideração aqui a parte do fundo. Todo o alinhamento nasce aqui dessas duas medidas de fechamento do teto, ok? Bem, agora eu vou fazer a colagem aqui da parte aqui superior, onde fica os para-brisa, e também das colunas aqui na parte inferior, ok? Vou estar medindo também 60 milímetros aqui, a partir da parte superior, 60 milímetros, fazer a marcação, que é onde é a dobragem, né? Que é o fechamento também do fundo da cabine, ok? O fundo da cabine, ele tem uma curvatura nesse sentido aí, para frente, ok? Acompanhando, certo? E aí eu vou fazer uma dobragem a frio mesmo, certo? Não é necessidade de se fazer o aquecimento para fazer a dobragem, não. Marcando 60 milímetros, vou fazer um friso e vou fazer a dobragem e depois eu vou estar fazendo a colagem, ok? Também, pessoal, é importante ter o esquadro em toda a peça, certo? Vocês viram que eu lixei, né? Colocando o esquadro aqui e ela fica com 100% de esquadro nas 4 partes, certo?
Bem, pessoal, agora finalizado a montagem do fundo da cabine. Aí vocês vão acompanhar o vídeo. Fiz aqui a montagem das colunas na parte externa. Aqui a parte interna da cabine e aqui a parte externa. Em um outro vídeo eu vou estar fazendo a parte aqui dos detalhes em baixo relevo e também aqui na parte interna a colocação do PVC de 1 milímetro para fazer o fechamento. Toda a cabine do Mercedes-Benz 1618, 1620 e o 2324 eu vou estar fazendo todas as partes assim de coluna. Tem duas vantagens. Além de ficar mais leve a cabine, é uma maior economia também em relação ao PVC, ok? Então são esses dois detalhes que faz a diferença no final, a economia de material e também o peso da cabine, certo? Aí para vocês verem, analisando, ela está toda na coluna, ok? Somente essa parte aqui, como eu expliquei na hora que faz a retirada aqui do local dos para-brisas, fica os mesmos 8 milímetros que é todas as colunas, ok? Bem, aqui essas duas partes que eu fiz por último é utilizado apenas no modelo 1618. Vai uma de um lado e a outra de outro, para fazer a altura final da cabine, ok? Então essas duas peças é utilizada somente no 1618. No 1620 e 2324 é reto, é uma peça única, ok? Aqui a curvatura da cabine, né? Eu fiz aqui uma marcação, né? Um friso de meio milímetro. Utilizei aqui este frisador, que é de uma chave de fenda. Olhei para vocês verem, eu amolei aqui a frente ao formato de uma unha, né? E aí utilizo a régua de chapa, então ele faz um friso, certo? Como a placa de PVC é de 3 milímetros, eu fiz apenas meio milímetro, né? Somente o suficiente para ficar um guia, né? Para dobragem, certo? Aí nessa posição vocês percebem que ficou a marca da dobragem pelo lado externo, ok? E também fica alinhado, não há problema em dar nenhuma diferença. E também fiz a dobragem a frio, coloquei aqui esta parte na morsa e forcei, né? E utilizei aqui o gabarito da lateral da cabine para fazer o ajuste. Olha aí para vocês verem, fica perfeito, olha. Então aí não tem como ter erro. Ele está acompanhando aqui a parte de trás aqui da lateral da cabine, está no ângulo exato, certo? Bem, pessoal, é isto aí. Toda a parte de teto, as laterais, a frente da cabine, o capô, os paralamas será feito desta mesma forma aqui, utilizando as colunas, e algumas partes será apenas em uma placa de PVC de somente 3 milímetros. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.